Boa noite, meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Iremos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje está imperdível. Chegamos ao final da nossa revista ABC Doutrinário. Mas antes da nossa aula começar, teremos o momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, fica conosco nesse estudo, que possamos, Senhor Deus, aprender um pouco mais da Tua Palavra, que possamos conhecer, Senhor, um pouco mais dos Teus mistérios. Também, Pai, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Vem, Senhor, estar com aquelas pessoas que ainda estão passando por dificuldades, Senhor. Tende misericórdia, nosso povo. É no nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço. Amém. A aula de hoje é a aula de número 13. Ela tem como título Os Livros da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia toda tem 66 livros escritos por pessoas que viveram em épocas mais diversas e de costumes diferentes, desconhecendo muitas vezes umas às outras, mas todas inspiradas por Deus, seguindo a sua orientação, apresentando a revelação gradativa de Deus aos homens. Deus não anulou as características pessoais de cada escritor, não aniquilou o coeficiente pessoal de cada um deles. Usou cada escritor com a sua própria personalidade, por meio deles, ele transmitiu seu recado aos homens. Os livros da Bíblia se dividem em livros do Antigo Testamento e livros do Novo Testamento. E no nosso primeiro tópico, iremos estudar os livros do Antigo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, 39 compõem a primeira parte, ou seja, o Antigo Testamento. Mais de 1000 anos se passaram até que o Antigo Testamento todo fosse escrito. Ele é chamado de Antigo Testamento por incluir o primeiro concerto, ou seja, o pacto que Deus fez com os homens. Os livros do Antigo Testamento são divididos em 4 partes. Na primeira tem os livros da lei, na segunda os livros históricos, na terceira os livros poéticos e na quarta os livros proféticos. Os livros da lei, também chamado de Pentateuco, são compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles narram toda a criação, o começo de tudo, a escolha de um povo, a sua escravização e libertação, além da peregrinação no deserto e a lei dada por Deus a Moisés, a organização do culto, o censo do povo, a repetição da lei e até a morte do grande líder Moisés. Já nos livros históricos, iremos conhecer a história do povo de Israel. Em Josué estão os acontecimentos no período da liderança do sucessor de Moisés. A seguir temos os livros de Juízes, cuja história está no livro do mesmo nome. No livro de Ruth temos uma linda história mostrando aspectos da vida e da situação da época. Os jeitos do grande juiz, profeta e sacerdote Samuel estão nos 2 livros que levam o seu nome. A seguir, o povo decide ser governado por um rei, ser uma monarquia. Aí vem a história do período dos reis nos 2 livros com o mesmo nome. Já nos livros das crônicas, veremos os acontecimentos cronologicamente, repetindo algo da narrativa do livro dos reis. Em Esdras e Neemias são 2 líderes que se interessam pelo povo e contribuem para a sua volta do cativeiro. Já no livro de Esther, iremos ver um aspecto do cativeiro do povo. Já os livros poéticos, esses apresentam a poesia hebraica. O de Jó, penso que seja um dos mais clássicos,
aborda o problema do sofrimento. Já em Salmos temos o Inário do Povo, sendo que muitos são da autoria de Davi, um dos grandes reis daquele tempo. O livro de Provérbios agrupa os provérbios de Salomão, filho de Davi, conhecido pela sua sabedoria. Já em Eclesiastes, ou o livro da sabedoria, que também é atribuído a Salomão. Os cantares ou cânticos, eles têm uma linguagem simples e sem qualquer malícia para a época. Eles narram o idílio de dois noivos como alegoria da fidelidade conjugal, da fidelidade que Deus espera do seu povo e profeticamente da relação de Cristo com o seu povo. Os livros proféticos são divididos em maiores e menores. São as profecias de homens escolhidos por Deus para em seu nome falarem ao povo, anunciando a sua vontade e contendo o elemento da predição do futuro. Os profetas maiores são 4. São Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Após o livro de Jeremias, temos o de Lamentações de Jeremias. Já nos profetas menores, que são 12, temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os ensinos dos profetas e a mensagem de Deus que apresentam, ainda que dados principalmente para a época contemporânea dos mesmos, contêm lições profundas e preciosas para todos os tempos. A leitura dos livros do Antigo Testamento às vezes poderá parecer tediosa e de difícil compreensão, mas todo aquele que aceita a Bíblia como palavra de Deus tem necessidade de ler e estudar o Antigo Testamento, o que, além de lhe trazer grandes bênçãos espirituais, dará maior conhecimento de Deus e melhor compreensão do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Então, nessa coletânea, nessa composição desses 39 livros que compõem a primeira parte da Bíblia, iremos ter todo esse aparato, da história, de como Deus constituiu o povo de Israel, de como tudo se formou da criação. Então é muito importante a leitura do Velho Testamento. Penso eu que é uma leitura muito prazerosa, porque você vai conhecer esses mistérios, esses segredos, você vai poder conhecer mais do que Deus fez com o seu povo. Agora iremos estudar o Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte da Bíblia que tem um significado muito grande para os cristãos. É nele que encontramos o início, o desenvolvimento e a orientação do cristianismo. É composto de 27 livros, escritos por vários autores, entre os quais destaca-se o apóstolo Paulo, que somente ele escreveu 13 dos livros que compõem o Novo Testamento. Os 4 evangelhos compõem a primeira parte do Novo Testamento. Eles narram a vida de Jesus, cada qual tendo um objetivo em mente, ressaltando aspectos diversos dos eventos. Mateus, antes de se encontrar com Jesus, era publicano. Marcos teria sido cidadão romano. Lucas é o amado médico. João é um dos apóstolos de Jesus. Se encaixarmos os evangelhos uns nos outros, teremos uma sequência agradável e harmônica, que é a harmonia dos evangelhos, é o título de tal obra, em português, publicada então pela Juerp. E a segunda parte importante do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Também escrito por Lucas, é uma narrativa dos Atos dos Apóstolos, conforme o próprio título sugere. Ele narra o desenvolvimento do cristianismo após a ascensão de Jesus, bem como as primeiras perseguições surgem, entre outras, as figuras de Pedro e Paulo, inclusive a conversão deste e a obra por ele realizada. A seguir vem as cartas paulinas, escritas a igrejas de diversos lugares e algumas pessoas. Elas podem ser tomadas como a interpretação dos ensinos de Jesus e a sua aplicação prática à vida dos cristãos. Nelas, o grande Paulo combate heresias, ele defende a sã doutrina e afirma a posição cristã no meio do mundo.
Não devemos colocar o apóstolo Paulo no pedestal de um Deus, pois ele não é, mas é com profunda admiração que lemos as suas cartas e recebemos a orientação que Deus envia por sua instrumentalidade. São elas Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais ou universais são de grande importância. Tiago, irmão de Jesus, aponta o lugar das obras cristãs como evidência da fé cristã. As duas cartas de Pedro foram escritas pelo apóstolo de Jesus. As 3 cartas de João transbordam de alvor. O seu autor é o mesmo do Evangelho segundo a João. A carta de Judas, esse não é o Judas traidor, e sim do Judas, irmão de Tiago e irmão do próprio Jesus. A carta aos Hebreus aponta um cristianismo como superior ao judaísmo. Poderíamos resumir o seu conteúdo em Cristo, assim sendo melhor. Até hoje não se sabe quem foi o autor dessa carta, uma das mais importantes para a vida do cristão. O livro de Apocalipse, ou seja, o último nessa sequência do Novo Testamento, é muito interessante, pois ele é de difícil compreensão e muito incompreendido. A palavra Apocalipse deriva de descobrir, tirar o véu, revelar. Daí também o nome de livro da revelação. Ele é escrito pelo apóstolo João, o mesmo do Evangelho e das 3 cartas, numa época de dura perseguição aos cristãos. Apresenta muitas vezes uma linguagem cifrada e de difícil compreensão para nós. A sua mensagem para os crentes primitivos era clara e apontava a vitória final do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e uma leitura e inspiração e confiança em Deus. Então, temos aí o Novo Testamento, que é composto por 27 livros, e ele narra, todo o começo, toda a história do cristianismo, do nascimento até a morte e crucificação de Jesus, e depois na criação da igreja primitiva, das ordenanças, da liturgia do culto, da ceia e outros conhecimentos que é de suma importância para o crente. Então, fica aí a dica, você que ainda não leu o Novo Testamento por completo, que comece agora, que tente ler o Novo Testamento e aprender mais do Senhor e aprender mais da sua palavra. E por fim, no nosso último tópico de hoje, iremos estudar os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles encontrados em adição aos livros reconhecidos como inspirados pelos próprios hebreus. Eles acham-se na Vulgata Latina. Eles não eram considerados inspirados por Deus já na época da formação dos livros do Antigo Testamento. E o fato de narrarem, às vezes, cenas até jocosas e de apresentarem ensinos condenados pela Bíblia em seu todo, o seu conteúdo os coloca na categoria de livros úteis, histórico e literalmente, mas sem proveito espiritual para os leitores. Por isso eles são chamados de apócrifos ou espúrios. Então, nos livros apócrifos, ele conta uma história à parte ao que estava passando ali no Novo Testamento. Ele serve para você ter um conhecimento histórico a mais, porque de certa forma ele vai mostrar alguns detalhes ou algo que o Novo Testamento não mostra, porque não se preocupa em detalhes históricos, mas sim na revelação, naquilo que Deus tem para nos trazer como mensagem. Então, se você é um leitor que gosta de conhecer um pouco mais da história, eu recomendo que você compre uma Bíblia que contenha esses livros apócrifos. E uma das Bíblias que contém esses livros é a Bíblia de Jerusalém. Então fica aí a dica. E chegamos ao final da aula de hoje. Na nossa conclusão, iremos ver que a pessoa conhecendo, se possível, de cor o nome dos livros da Bíblia, a sua ordem e podendo ao menos ligeiramente dizer algo sobre o conteúdo de cada um, terá um prazer
muito maior em ler e estudar a sua Bíblia e em compreendê-la melhor. O Salmo 119, no versículo 105, diz: com acerto que a palavra de Deus, com todos os seus livros inspirados, é o nosso guia, como lâmpada, como luz em todos os nossos caminhos. Então fica aí essa mensagem para você. E no nosso pensamento de hoje, nós iremos ter a seguinte frase: para sentir bem o sabor da palavra de Deus, devo lê-la cuidadosa e sistematicamente. Far-me-á sábio e me levará a Deus. Então você possa meditar um pouco mais nesse pensamento, né? E também possa fazer essa leitura da palavra de Deus para se tornar um pouco mais sábio, para você se tornar um pouco, vamos dizer assim, criar mais defesa, né? A algumas situações que vêm para derrubar. Quando você tem a leitura da Bíblia como hábito, você conhece mais da história, então você está mais preparado para enfrentar certas situações. E a aula de hoje chegou ao fim. Infelizmente chegamos ao final da nossa revista, mas logo estaremos com a nossa revista nova, né? Terça que vem estaremos dando início a mais um estudo de uma revista. E se você gostou dessa aula, né, vai lá, dá aquele like, dá aquele joinha. Se você é inscrito em nosso canal, se você não é inscrito, que se inscreva. Também você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, ou se preferir nos fazer uma visita pessoalmente. Eu desejo a você que ficou aí conosco, que nos acompanhou, que ficou um pouco mais estudando a Bíblia com a gente, que possa ter uma excelente semana, que Deus possa te abençoar ricamente, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, e que semana que vem possamos estar juntos novamente estudando mais uma lição da Palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma excelente semana, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau.